Histórias assombradas. Vamos lá, gente. Minha vida dupla. Primeira, é uma moça, tá? Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo canal e pelo sucesso. Acompanho o Matheus desde o sobrenatural.org. E posso dizer que vocês me ajudaram muito ao longo dos anos. Com o assombrado, pude perceber que o que se passa comigo não é incomum e assim posso me sentir menos louca. Atualmente sou uma profissional muito respeitada no meu ramo. Sou bastante sociável e tranquila. Quem convive comigo não imagina pelo que eu passei e ainda passo. Peço, portanto, para que não me identifique. Claro, não identifico ninguém. E nos relatos, eu sei, bom, todos os nomes, tudo foi trocado. Tá? Desde que me entendo por gente, lembro de ver vultos à noite. Fui daquelas crianças que acordava a casa toda aos gritos e que saía de madrugada arrastando o colchão para o quarto dos pais. Meus pais, com vários filhos para cuidar, não davam muita bola e achavam que era coisa de menina. Minha mãe sempre dizia: "Ai, são só pesadelos, larga de ser besta e volta a dormir." Quando estava acordada e via os vultos e saía contando, ela falava: "São só sombras das toalhas penduradas no varal que mexe com o vento." Enfim, não fui muito crível. Aos 6 anos, as professoras notaram que eu tinha pequenas crises de ausência, ou seja, estava fazendo uma atividade, falando, brincando, correndo, e de repente paralisava, a ponto de terem que me sacudir para eu voltar. Bem, diante disso, meus pais me levaram ao neurologista e ele detectou a síndrome do pequeno mal, que seria o princípio de uma epilepsia. Tenho alguns tios epiléticos, então não foi um diagnóstico tão chocante. Começaram com a administração dos devidos remédios e por um tempo os vultos pararam mesmo. Nessa época, fui uma criança feliz, mas apresentava uma inteligência fora da média. Com 9, 10 anos, escrevia poesias como um adulto e com temas dos quais nunca tinha tido contato. Eu nasci em 85 e lembrem-se, na década de 90 não havia internet disponível. São textos e histórias pesadas, dos quais nem me recordo de ter escrito, mas estão lá guardados pela minha mãe e no arquivo da escola com a minha letra de criança. Todos achavam o máximo a minha imaginação e visão do mundo. Quando completei 12 anos, ganhei um novo irmão, o Lucas. Com alguns dias de nascido, o Lucas já era popular. Recebeu tantas visitas e presentes que parecia até celebridade. Certo dia, uma senhora apareceu para visitá-lo. Ela tinha cabelos brancos e compridos. Eu não a conhecia, mas ela chegou perguntando pela minha mãe e o bebê. Então deixei ela entrar, achando que era uma parente distante. Mamãe estava na cama com o Lucas no colo. A senhora seguiu até lá e pediu para pegá-lo. A minha mãe não deixou. Achei aquilo estranho porque todo mundo que ia lá pegava ele um pouquinho. Enfim, a senhora o abençoou e saiu. Dito isso, certa noite tive um sonho, destes que confundimos com a realidade. Sonhei que estava cuidando do Lucas e arrumando a casa, como de costume. Nisso, deixei ele no canto da cozinha e quando olhei de volta, uma velha estava carregando ele lá já longe. O haviam sequestrado. E como eu ia explicar isso para os meus pais? No sonho, um rapaz apareceu e disse que iria me ajudar a encontrá-lo. Era um rapaz desconhecido, loiro, de 20 e poucos anos, com blusa vinho e calça caque. Ele me levou até uma cabana no meio da floresta e lá estava o Lucas em cima de uma mesa, ali largado, mas sem nenhum trauma. Peguei ele no colo e o sonho acabou. Acordei e, pasmem, sentado no pé da minha cama, lá estava ele, o rapaz que me ajudou. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Eu queria saber do meu irmão, eu queria gritar, mas estava congelada.
foi quando ele disse: "Eu sou o Rafael". Daí ele sumiu na minha frente. Lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Bem, depois desse dia, começaram a acontecer várias coisas estranhas, do tipo o som do rádio aumentar sozinho, coisas se mexerem sem ninguém estar perto, até colher entortar na minha mão. Daí saía eu gritando para minha mãe, né? Coitada, já a culpei muito por não acreditar em mim. Mas imagino como devia ser difícil para uma pessoa católica fervorosa lidar com tudo isso, né? Meus pais me levaram a padre, a psicólogo, a psiquiatra. Na época ainda tomava medicação para o pequeno mal. Tomei dos 6 aos 15 anos. Então chegaram à conclusão que devia ser efeito do remédio, porque pelos demais exames, tudo estava normal. Me falaram que eu seria internada se não parasse de inventar histórias. Pois é, nesse ponto comecei a me fechar. As coisas aconteciam e eu ficava calada. Guardava para mim, achando que eu estava ficando louca mesmo. Mas não ia contar para ninguém. Eu não queria ser internada. Já estava no ensino médio e, apesar de ainda ser considerada uma das mais inteligentes da sala e apresentar ótimos resultados, diferente de quando era criança, eu já não era feliz. E por não poder compartilhar, me tornei a esquisita. Carrie, a estranha, né? Bem, era só o começo. Logo no primeiro ano do ensino médio, Rafael, o rapaz que me ajudou no sonho, começou a aparecer frequentemente. Assim, aparecia assim, como se fosse de carne e osso, na minha frente. Ele começou a conversar comigo e me acompanhar em tudo. Eu sabia que ele não era daqui, até porque o tinha visto sumir, lembram? Mas eu não sentia medo dele. Ele me contava o que ia acontecer durante o dia, do tipo, o menino que você gosta vai te ligar hoje. E o tal menino, contra todas as possibilidades, ligava mesmo. Parece mentira, eu sei, mas acontecia. E para uma adolescente, isso era o poder. De esquisita, passei a me sentir a poderosa. Podia ter ficado nisso e eu ser feliz e poderosa para sempre. Mas não, a realidade é cruel. Começaram a aparecer mais espíritos, vários. Alguns só ficavam parados ali, outros conversavam também. Outros pediam para eu escrever coisas, tomavam quase todo o meu tempo livre. Claro que isso não passou despercebido pelas pessoas ao redor. Minha sorte ou azar é que naquela fase a brincadeira do copo e do compasso tinham virado moda. Então comecei aos poucos a contar para minhas colegas o que acontecia e elas acharam o máximo. Virei a popular, a garota que falava com os anjos. Esse título veio do meu professor de ensino religioso que falava que só podiam ser anjos. De uma hora para outra, podia contar minha vida. Claro, só para os adolescentes e professores fora da linha, porque se meus pais soubessem, nem sei onde teria ido parar. Ao fim do terceiro ano, conheci uma pessoa, essa sim, um verdadeiro anjo na terra, que me apresentou ao espiritismo. Não me induziu à doutrina, mas me passou alguns livros. Aí o bicho pegou. Começaram a acontecer coisas horrorosas, de acidentes com conhecidos até confusões que me colocavam no meio sem eu ter nada a ver. E os espíritos sempre me falando o que aconteceria, mas não falavam como eu poderia evitar aquilo. Eu sofria por saber o que ia acontecer e não ter como evitar. Me fechei ao extremo e comecei a entender que eu era médium. Não quis mais falar com os espíritos, eu só rezava para eles sumirem. E a cada Ave Maria, oi. Então, essa é a parte 2, porque acontece de repente, ocorre um erro aí na transmissão e ele para totalmente de transmitir. Se eu tô no XSplit,
No programa eu consigo fazer ele voltar na mesma live, mas aqui no celular eu não consigo. Eu tenho que começar outra. Então vamos lá, continuando, deixa eu só abrir aqui. Vou voltar um pouquinho, ó. Começaram a acontecer coisas horrorosas, de acidentes com conhecidos até confusões que me colocavam no meio sem eu ter nada a ver. E os espíritos sempre me falando o que aconteceria, mas não falavam como eu poderia evitar aquilo. Eu sofria por saber o que ia acontecer e não ter como evitar. Me fechei ao extremo e comecei a entender que eu era médium. Não quis mais falar com os espíritos, só rezava para eles sumirem. E a cada Ave Maria era um que se afastava. Na minha cidade, até pelo fato de eu morar com os meus pais, não tinha liberdade de estudar o espiritismo. Deus me livre eles pegarem algum livro relacionado a isso. Foi quando, aos 17 anos, passei no vestibular em outro estado, o mais longe possível da minha cidade natal. Eu deixaria tudo para trás. E assim aconteceu. Fui morar em outro estado. Mudei para um apartamento Mudei para um apartamento onde moraria sozinha. E comecei a estudar o que acontecia comigo. Foi um caminho árduo. Aconteceram muitas coisas. Conheci profundamente diversas religiões, seitas e a doutrina espírita. Atualmente não sigo nenhuma delas, porque não concordo 100% com nenhuma. Mas peguei de todas o essencial, que é fazer o bem e respeitar o espaço do outro. Aprendi a manter meu astral sempre alto, sempre no caminho da gratidão e do não julgamento. Desta forma, mantenho os espíritos ruins afastados. Mas se por alguma situação deixo a negatividade me pegar, lá vem eles. Vejo espíritos e seres em todo canto. Seres X? Em todo canto. Inclusive agarrados nas pessoas. Como no relato A Aluna Atormentada. Ainda passo constrangimento em restaurantes quando os garfos entortam na minha mão. Ai, gente, que legal. Minha família até hoje não acredita em mim, mesmo que eu, às vezes, antecipe fatos. Preferem acreditar que é coincidência, mesmo e que meus problemas de infância foram só uma fase e que os garfos são porcaria. E eu os entorto propositalmente. O Lucas já está com 20 anos, também é médium, mas muito influenciado pela família. Prefere manter isso em segredo, não admitindo nem para si próprio o que acontece. Eu respeito, tudo tem sua hora. Quanto ao episódio da senhora que foi visitar o Lucas quando criança, comentei com a minha mãe outro dia e ela jura que nunca aconteceu. E fechando esse relatinho, gostaria de deixar um recado para os adolescentes que passam pelo que eu passei. Isso se chama mediunidade. Todas as pessoas têm essa capacidade. Alguns desenvolvem mais que os outros, como característica pessoal. Mesmo não sendo espírita, acredito que para o entendimento do que acontece, a doutrina seja um bom balizador. Hoje temos facilidade de acesso às informações gratuitamente na internet. Não se desesperem, estudem. Às vezes temos que esconder as coisas e levar essa parte da vida como se não existisse. Encaremos como uma vida dupla. Pode ser emocionante ter segredos. Muito obrigada por contar o meu relato. Grande abraço e bênçãos para toda a família. Tenho muitos mini relatos dessa vida dupla aqui. Enviarei quando possível. Envia sim, gente. E aí, quantos de vocês precisam ter uma vida dupla por conta da mediunidade? Alguns, é como ela disse, alguns são como o irmão dela. Tem, sabe que tem, mas não quer admitir que tem. Tapa o sol com a peneira, sabe? Então, mas eu acho que é que não é fácil, né? Cada um tem uma vida, tem um contexto ali em que vive,
mas seria bem mais fácil se a pessoa fosse atrás, estudar, saber lidar com aquilo, é menos sofrimento, sabe? Porque, olha, esse relato chegou às 11h11 também, hein? Olha, esse relato é do dia 3 de setembro de 2017 e chegou às 11h11. Será um sinal? Ai, ai. Deixa aí nos comentários, galera, pensem nisso. Às vezes conhecem alguém e tal. Vamos dar um beijinho aqui pra galera do Superchat. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.